Vou retirar esse processo de pauta para corrigir a pauta para a próxima. Não, mas se no próximo domingo não precisa, porque por mim se já está no processo a senhora, e você já colocou a senhora, é só um erro só de. Na minha questão, não teria nem minha. Eu acho que. Eu vou preferir retirá-lo Okay. de pauta. A publicação por causa da defesa. Isso. Não tomou ciência. Como existe uma sanção, né, desse tribunal, eu vou retirá-lo de pauta. Então, retirado de pauta o processo 14082, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu tenho mais um processo que é referente. Conselheiro, nós ainda vamos colocar em Votar. votação. Estava em discussão. Só para discussão. Em votação. O Conselheiro relator, Antônio. presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro Anselmo. Relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Relator, senhora presidente. Conselheiro, por gentileza, pode. Presidente, peço perdão pelo assodamento. Presidente, eu tenho mais um processo que se trata de uma consulta formulada, eu vou tentar ler de forma bem resumida aqui. É uma consulta formulada pelo senhor José Flávio dos Santos da Silva Alves, presidente da Câmara Municipal de Pariconha, devidamente protocolada no dia 29/7/2015, nos seguintes termos. Na verdade, ele, dentro da consulta, ele faz duas indagações. São elas, entre aspas, consultar o valor do 12º 2015 a ser repassado do Poder Executivo para o Poder Legislativo do município de Pariconha, tendo em vista que o município está repassando o valor a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária Anual para 2015. E a segunda indagação que ele formula é a seguinte, entre aspas, informação sobre a incidência da arrecadação da CIP, uma vez que em outras câmaras do Brasil a mesma arrecadação incide para cálculo provavelmente do 10º, né? Provavelmente não, certo? Com certeza do 10º da Câmara Municipal. O consulente ele fez a anexação da LOA, o processo tramitou pela auditoria e pelo Ministério Público, tendo a auditoria se manifestado pela não admissibilidade da primeira indagação, tendo em vista que se tratava de um fato concreto, mas pela admissibilidade da segunda indagação, por se tratar de uma pergunta feita em abstrato. O Ministério Público de Contas emitiu seu parecer de número 107/2016, no sentido apenas de se manifestar pelo mérito da consulta da segunda indagação, né? Tendo opinado pela inclusão da COSIP no cálculo do 12º da Câmara Municipal. Esse é o relatório, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público vai opinar nesse seguinte sentido. Conselheiro Rodrigo, é o processo 9325, 2015. Exato. O Ministério Público que se responda à consulta nos seguintes termos. Letra A. O montante de repasse efetivo a título de 12º depende de previsão legal,
podendo até ser menor do que o teto constitucionalmente estabelecido no artigo 29A da Constituição da República, mas nunca superior. Letra B. As receitas provenientes de contribuição da iluminação pública, bem como os consectários legais do inadimplemento de obrigação tributária ou de cobrança da dívida ativa devem ser computadas para efeito do limite do 10º a ser repassado ao Poder Legislativo. Letra C. A contribuição previdenciária do servidor público, por se tratar de receita vinculada a fim específico e por não pertencer ao ente público, não constitui receita do município, e a multa de natureza não tributária, multa de trânsito, não devem ser computados. O repasse a título de compensação devida pela incidência da Lei Complementar 87/96 não deve ser considerado para efeito do limite do 10º, porquanto não está expressamente prevista no artigo 29A da Constituição Federal. Os royalties e as verbas recebidas pelo SUS não devem compor o limite do 10º. Aqueles por terem natureza indenizatória, essas por serem vinculadas ao custeio da saúde do cidadão brasileiro, e ambas por não constarem no rol taxativo do artigo 29A da CF. Os recursos do Fundeb recebidos pelo município, inclusive a complementação por parte da União, que não integrarem a base de cálculo mencionada no artigo 29A da Constituição da República, não são contabilizados na apuração do montante máximo das despesas do Poder Legislativo Municipal. Por fim, a letra G. Os recursos municipais destinados ao Fundeb e previstos no artigo 29A da Constituição, tais como a parcela recebida do FPM e a relativa ao Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ITR, devem ser contabilizados na apuração do montante máximo possível das despesas do Poder Legislativo Municipal. Com a palavra, conselheiro. Senhora Presidente, eu vou fazer a leitura de forma resumida e vou pedir vênia para pular o capítulo da competência. Eu abri aqui um capítulo específico para tratar da competência do tribunal. Eu vou pular, haja visto que a gente é competente para se manifestar. Mas no segundo capítulo, que se refere à admissibilidade, eu vou fazer uma leitura de forma bem resumida também. A primeira indagação, ela se trata de um caso concreto, né? Inclusive a auditoria se manifestou de forma expressa pelo não conhecimento da primeira indagação. Quanto à segunda indagação, a gente tem uma questão que eu gostaria de colocar aqui para o plenário, que se refere ao fato desta corte já ter se manifestado, né, em uma consulta muito mais abrangente, né? Essa consulta ela tem um objeto mais restrito. Todavia, o meu voto é no sentido de admitir a consulta, né? E, se for o caso, reproduzir o entendimento ou então reformar o entendimento que já foi proferido pela corte naquele processo inicial, né? Então, com base nisso daí, eu gostaria de colocar essa primeira preliminar, tendo em vista que eu trouxe o voto com relação ao mérito. Mas se eu ficar vencido nesse aspecto, o processo ele morreria aqui pelo arquivamento, né? Então eu voto quanto à segunda indagação pelo conhecimento da... Como colocado pelo conselheiro que está relatando o processo, como se manifestam Vossas Excelências? Conselheiro Otávio. Conselheiro, eu só queria tirar uma dúvida. Há pouco tempo, essa resolução que Vossa Excelência falou ali, o Pleno decidiu, se eu estiver errado, me corrija, o que entraria no cálculo do repasse para o Legislativo. Não foi? Eu não sei se já foi publicada, a conselheira a Raquel ia ser a relatora, não é? Ficou isso. Não sei se Vossa Excelência está querendo reformular alguma coisa, algum entendimento novo. Não, inclusive meu voto é seguindo o entendimento da corte, eu acho. Não, agora com base em outros fundamentos, né? Como eu verifiquei que o fato de já ter uma consulta respondida, ela não seria objeto de rejeição pela inadmissibilidade da nova consulta, né? Eu trouxe uma proposta de voto no sentido da gente conhecer, né,
com relação a essa segunda indagação, né, e entrar no mérito, basicamente reproduzindo o que já foi. Entendi, eu voto pelo conhecimento, sim. Quanto à Vossa segunda, Excelência. né? Quanto à segunda. Tem a Por Vossa primeira Excelência. com relação a Então essa já ficou, essa foi rejeitada porque era um fato concreto. fato concreto. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu tenho a dúvida, a mesma dúvida levantada pelo senhor Otávio, da publicação efetiva da consulta da... Eu não sei na dúvida se foi o doutor Sérgio ou a doutora Raquel, mas da publicação efetiva. Se aconteceu, aí eu acho que isso pode ser, já pegando aqui Pelo tempo. o que está declinando o relator, seria uma prejudicial a fazermos essa segunda análise, a não ser que ele, porque ele já antecipa que não vai discordar desse eventual caso que nós tratamos aqui no plenário. É só Conselheiro. verificarmos se houve efetivamente publicação. Conselheiro, eu acredito que pelo o tempo transcorrido é certo, não posso afirmar, mas é certo que já deva ter sido publicada a decisão, né, aqui do Pleno, mas nós precisamos fazer confirmar e justamente em função isso da... exatamente. Então, que vem a seguir. com palavra conselheiro substituto, doutor Sérgio. Só para confirmar, a decisão a que o conselheiro Anselmo Brito faz referência foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas no dia 4 de julho de 2017. Ele foi da relatoria da conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, né? Então, o tribunal já se posicionou sobre essa situação e eu só queria fazer, voltando aqui ao parecer da auditoria, que Vossa Excelência fez referência, que o parecer é da lavra do conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, e a conclusão, como já mencionou o conselheiro relator, ela conclui pelo não conhecimento da primeira indagação, e com relação à segunda, o conselheiro substituto, ele entende que deve ser aguardado o julgamento do processo de consulta de que trata da mesma matéria. É porque na época não tinha ainda sido lavrada essa decisão, o tribunal ainda não havia apreciado essa consulta, mas no caso então já tem a consulta, inclusive eu gostaria assim de me posicionar que quando o tribunal já tem um posicionamento sobre um fato que é indagado posteriormente, eu como auditor, nas minhas manifestações, eu sugiro, sempre que o relator, o tribunal pleno, faça referência a essa consulta e encaminhe ao consulente a decisão adotada pelo Tribunal de Contas. Quer dizer, a resposta àquela consulta anterior, que se trata do mesmo objeto, o mesmo conteúdo. Então, isso já fiz em algumas ocasiões e eu acho que aqui seria o caso, em razão do objeto da consulta. É isso, senhora presidente, muito obrigado. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator com a admissibilidade da consulta, né? Isso, da segunda indagação. Conselheiro Fernando. Presidente, que nós iremos responder a consulta nos segundos termos, com relação aos itens que compõem a formação do 12º, mas que nós deveríamos seguir, naturalmente, isso que melhor esclarece o conselheiro substituto, doutor Sérgio, apenas encaminhar aquilo que a Corte já deliberou sobre o assunto. Excelência, Salvo, nos naturalmente, fundamentos, se o conselheiro relator tenha algum aditivo a acrescentar no seu entendimento, que precisa naturalmente ser julgado. A proposta de voto é justamente em não tornar estático o entendimento, né? Pode ser que em algum momento, lá no futuro, a gente possa entender que uma determinada
o tributo ele não deva mais fazer parte da base de cálculo do 12º, e a gente ficaria engessado se não tivesse essa possibilidade de sempre estar trazendo para reapreciar, né? A proposta inicial era nesse sentido, né? Acompanho o raciocínio de Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma. Então, em virtude da maioria acompanhar o entendimento de Vossa Excelência, Acho que é forma unânime. Eu também acompanho. acho que eu também. Que é da dúvida, então, no primeiro parece que é evidente, é caso concreto, mas o segundo parece-me que o relator vai trazer novos fundamentos. Na verdade, eu trabalhei com a minha equipe e ela não se convencia da questão da vinculação, seu argumento para retirar a COSIP, né, da base de cálculo, né? Então nós fizemos uma pesquisa na jurisprudência, nos precedentes, dos demais tribunais, e estamos trazendo o voto com base nesse entendimento que é divergente, assim, o raciocínio é diferente, todavia a conclusão é a mesma, né? Pela não inclusão da COSIP na base de cálculo do 12º da Câmara Municipal, tá? Então, Excelência, o voto é relativamente longo, mas vou pedindo vênia para pular as citações, né? Voto no seguinte sentido: o consulente, em relação à segunda indagação, solicita informação sobre a incidência da arrecadação da COSIP, uma vez que, em outras câmaras municipais do Brasil, a mesma arrecadação incide para cálculo do 12º. O caput do artigo 29A trata acerca do total de despesa do Poder Legislativo Municipal nos seguintes termos. Aí eu peço vênia para pular a transcrição do artigo 29A. Versa tão somente sobre o total de despesa do Poder Legislativo em percentuais do somatório das receitas tributárias e das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior. Assim, não há que se falar em direito do Poder Legislativo de exigir a integralidade dos valores previstos pela Constituição. Inclusive, estes valores podem ser repassados a menor, observando, contudo, parágrafo 2º, inciso 2, 29A da Carta Magna, que impõe que este valor não poderá ser inferior ao fixado na Lei Orçamentária Anual. A COSIP, apesar de ser inserida no título referente à tributação e orçamento do capítulo que trata do Sistema Tributário Nacional de nossa Constituição Federal e de possuir natureza tributária, não se enquadra nas modalidades tradicionais de tributo, constituindo uma nova espécie de contribuição especial sui generis. Eu cito o ministro Ricardo Lewandowski, né? E prossigo. Não se pode avaliar adequadamente a classificação da COSIP apenas tomando por norte os conceitos estabelecidos pelo direito tributário. Deve-se buscar auxílio e amparo nas normas de direito financeiro, uma vez que a classificação de receitas públicas está regulamentada pela legislação de direito financeiro. A Lei 4.320, mais precisamente no seu parágrafo 1º, artigo 11, classifica receitas públicas em receitas tributárias, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, etc, etc. Pode-se então concluir que receitas tributárias são todas aquelas provenientes dos tributos, impostos, taxas e contribuições de melhorias. Já as receitas de contribuições são aquelas provenientes das contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumentos de intervenção nas respectivas áreas. Estão vinculadas a atividades específicas, como ocorre com a COSIP,
cuja receita deve ser empregada integralmente no custeio de serviços de iluminação pública. A Portaria Conjunta número 02/2012 da Secretaria do Tesouro Nacional, que teve por finalidade a padronização dos procedimentos contábeis orçamentários nos 3 níveis de governo e aprovou os procedimentos contábeis orçamentários, instituiu a tabela resumo nos seguintes termos: origens e espécies de receitas orçamentárias, inserindo a COSIP na categoria econômica receita de contribuição e não receita tributária, estando esta classificada e contabilizada em categoria diversa da receita tributária, composta tão somente pelo produto da arrecadação de impostos, de taxas e das contribuições de melhoria. E aqui eu cito a Constituição Federal, tal. Outros tribunais de contas do país foram provocados a se manifestar sobre a matéria em processos de consultas, onde verificou-se que tem prevalecido o entendimento no mesmo sentido, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que por meio da decisão de consulta número 0212/06 se pronunciou nesse sentido, né? Também encontramos decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É um entendimento firmado também neste tribunal através da decisão do processo TCAL 11.931/2015, de relatoria da conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio, assim como em outras decisões que transcrevo. Então, Excelência, por todo o exposto, de forma bem resumida, apresento meu voto no sentido de conhecer a consulta, né? Essa matéria já foi vencida, e de responder ao consulente no sentido de que a COSIP, por não se enquadrar nas modalidades tradicionais de tributo, por se tratar de uma contribuição pela legislação financeira e orçamentária, não deve compor a base de cálculo do 10º do Poder Legislativo Municipal. É como voto, Excelência. Em discussão. Em votação. Conselheiro Otávio. O relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora Presidente, eu trago também a votação, mais uma segunda consulta, desta vez formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Murici, cujo objeto é o mesmo da consulta anterior. Ele só não traz a primeira indagação, mas ele questiona a possibilidade da COSIP integrar a base de cálculo do 10º da Câmara Municipal. E o meu voto é no mesmo sentido, né? Pela admissibilidade e pela reprodução no mesmo sentido do voto anterior. Com a palavra, Ministério Público. Senhor presidente, eu reitero a minha manifestação anterior. Em discussão. Conselheiro Otávio. O relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora Presidente, eu trago também a votação, a prestação de contas, e aqui o voto é bastante longo, da senhora Maria Aparecida Ferreira Rodrigues da Silva, na qualidade de gestora do município de Poço das Trincheiras, durante o exercício financeiro de 2008, protocolada nesta Corte de Contas no dia 30 de abril de 2009. Os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal de Fafon, que elaborou o relatório AFO de Fafon número 61/2012,
conclusivo pela rejeição das contas de governo, tendo em vista que a mesma apresentava inconsistências que precisavam ser regularizadas e esclarecidas. Após a tramitação necessária, os autos aportaram no gabinete da conselheira substituta Ana Raquel, que emitiu decisão apontando o não envio de documentos obrigatórios, assim como a presença de irregularidades abaixo elencadas. Item A. Descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal. Item B. Ausência do relatório elaborado pelo órgão central do Sistema de Controle Interno. Item C. Ocorrência de déficit na execução orçamentária. Item D. Na observância ao estabelecido no artigo 101 da Lei Nacional 4.320. E item E. Ausência de lei de diretrizes orçamentárias, da relação dos repasses do 10º do Poder Legislativo Municipal, da relação dos processos licitatórios ocorridos e do inventário geral de bens móveis e imóveis. Assim sendo, a eminente conselheira substituta, por meio da decisão simples de número 04/2016, determinou a notificação da senhora Maria Aparecida Ferreira Rodrigues Silva para apresentar a manifestação de defesa e os documentos ausentes, em atenção aos preceitos normativos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Em 13 de outubro de 2016, a gestora apresentou em seu petitório de defesa os documentos acima relacionados, com exceção do relatório de controle interno do município, sob o argumento de que este não era exigido à época pelo TCE-AL. Convém ressaltar ainda que este egrégio Tribunal de Contas, quanto ao exercício financeiro de 2008, não realizou qualquer tipo de auditoria ou inspeção in loco, como nos informa o despacho da DEFAFON de folhas 234. É o relatório, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, trata-se de processo anterior a 2010, portanto, não houve a tramitação no Ministério Público de Contas. Por essa razão, eu deixo de opinar. Palavra ao conselheiro. Senhora Presidente, eu faço inicialmente a análise dos instrumentos de planejamento e de programação nos seguintes termos. Como você disse, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, são os principais instrumentos de planejamento e de programação da vida econômica e financeira da administração pública, e que, por força do que preconiza a Resolução Normativa número 02/2003, devem ser obrigatoriamente encaminhados a esta egrégia Corte de Contas. Verifica-se, todavia, que a gestora deixou de enviar o Plano Plurianual para os anos de 2006 a 2009, em que pese a posterior requisição, tendo encaminhado apenas as outras duas leis de programação financeira, quais sejam a LDO e a Lei Orçamentária Anual. No que se refere à LDO, destacamos que seus capítulos 1º e 2º apresentam as receitas e as despesas municipais, e que a educação, a cultura e o desporto amador, a saúde e a ação social, a agricultura e abastecimento, a consolidação da infraestrutura urbana e meio ambiente, assim como a consolidação da infraestrutura viária, foram escolhidos como prioridades e metas da administração municipal para o ano 2008. Já a Lei Municipal número 199/2007, que veicula o orçamento para o exercício de 2008, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 15.873.799,78. A referida lei também autorizou no seu artigo 3º a abertura de créditos suplementares em até 80% do orçamento previsto para o ano de 2008, deixando de fora deste limite, segundo o parágrafo único do mesmo artigo, os valores correspondentes à amortização e encargos das dívidas e as despesas financiadas com a operação de créditos contratadas e a contratar.
Neste mesmo sentido, encontramos o artigo 4º, que também exclui do limite de 80% os créditos que se destinam a atender insuficiência de dotação do grupo de pessoal em cargos sociais, atender o pagamento de despesas decorrentes de precatório judicial, atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em programas de trabalho relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino e incorporar os saldos apurados em 31 de dezembro de 2008. Contudo, é importante salientar que tanto a Constituição Federal como a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus artigos 167 e artigo 5º, respectivamente, vedam expressamente a concessão ou a utilização ilimitada de créditos orçamentários. E aqui eu vou pedir vênia para pular transcrições, etc, etc. Apesar de não ter ocorrido suplementação em patamar superior aos 80% estabelecidos no orçamento, a presente análise não pode deixar de apontar as impropriedades acima mencionadas, destacando que, caso tivesse havido a realização de despesa com supedâneo nos mesmos, esta deveria ser declarada ilegítima, gerando inclusive a desaprovação das contas de gestão. Quanto à análise orçamentária, financeira e patrimonial, o município de Poço das Trincheiras, durante o exercício objeto da análise, realizou receitas da ordem de R$ 13.429.363,02 e executou despesas na ordem de R$ 14.203.533,71, resultando num déficit na execução orçamentária de R$ 744.170. Ao ser questionada, a gestora apresentou defesa alegando que o referido déficit foi decorrente do superávit ocorrido no ano anterior, no valor de R$ 1.282.000, como ficou demonstrado na prestação de contas do exercício de 2007. No exercício financeiro de 2008, houve abertura de créditos suplementares no montante de R$ 6.986.900,32, que corresponde a cerca de 44,01% da receita estimada na LOA, dentro, portanto, do que preconiza o caput do artigo 3º da própria LOA. O balanço financeiro indicou que as receitas orçamentárias foram de R$ 3.429.363 e as despesas orçamentárias de R$ 14.203.533. Indicou ainda que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 680.048, já as despesas extra-orçamentárias de R$ 1.497.321, e que os saldos de caixa do exercício de 2007 foram de R$ 2.084.516, e que os que se transferiram para o exercício de 2009 foi no valor de R$ 393.305. Durante o exercício financeiro, o patrimônio do município variou negativamente em R$ 549.069,69, diminuindo o valor real líquido para R$ 3.289.542. A gestora alegou que o resultado negativo ocorreu em virtude da inscrição em sua totalidade da dívida fundada junto ao INSS, conforme se pode verificar do anexo 16 do balanço geral. A dívida flutuante para o ano de 2008 atingiu um montante de R$ 13.584,94, este representado na sua totalidade por consignações,
Quanto à dívida de longo prazo, houve amortização de R$ 57.381, passando do montante de R$ 685.000 para o montante de R$ 634.000, né? Em seguida, a gente fez a análise dos limites constitucionais com a educação, saúde, o 12º da Câmara Municipal e a dívida fundada. Pedi novamente venha para pular as transcrições. Dessa forma, considerando que a soma de arrecadação dos impostos e das transferências constitucionais totalizou um montante de R$ 7.786.616, verifica-se que o município de Poço das Trincheiras, ao ter gasto R$ 2.435.000 na manutenção e no desenvolvimento do ensino, aplicou o correspondente a 31,51%, superando, portanto, o limite mínimo determinado pela Constituição. Neste aspecto, pedimos venha para discordar do entendimento firmado pela douta conselheira substituta de que o município teria aplicado apenas 16,65% na manutenção e desenvolvimento do ensino e acolher as razões de defesa apresentadas pela gestora, no sentido de que a conclusão a que chegou a douta conselheira se deu em virtude de um erro da contabilidade, da própria contabilidade da gestora, que ao invés de fazer o registro, o lançamento em seu valor bruto, o fez no valor líquido, quanto às receitas provenientes das transferências constitucionais. Dessa forma, a douta julgadora acabou sendo induzida a erro, pois ao totalizar o valor da base de cálculo utilizada para se chegar ao percentual mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino, fez uma dupla dedução, né? Fez uma dedução que já havia sido feita de uma forma equivocada pelo contador, quanto aos valores destinados ao Fundeb, né? Com relação ao Fundeb, né, que está previsto no artigo 60 da Constituição Federal, os municípios devem aplicar pelo menos 60% dos recursos anuais totais do fundo ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Desse modo, da receita recebida a título do Fundeb, o município de Poço das Trincheiras destinou o total de 62,50%, cumprindo assim o que dispõe a Constituição e a lei complementar. No que se refere aos gastos com ações e serviços públicos de saúde, o inciso 3º do artigo 77 da DCT prescreve que os municípios devem aplicar anualmente um percentual mínimo de 15% da receita resultante da arrecadação de impostos e das transferências constitucionais em saúde. Neste diapasão, considerando a receita e o que o município aplicou, verifica-se que o mesmo aplicou um percentual de 18,70% em saúde, portanto, cumprindo assim o que determina a Constituição. Novamente, pedimos venha para discordar do entendimento firmado pela douta conselheira substituta, de que o município teria aplicado 23,08%, visto que a divergência com a análise desse conselheiro se dá pela mesma razão exposta no item acima, referente à manutenção e desenvolvimento do ensino. No tocante ao repasse do 12º à Câmara Municipal, a Constituição Federal determinava à época que pelo menos 8% da receita tributária e das transferências previstas efetivamente realizadas no exercício anterior deveriam ser repassadas ao Poder Legislativo. Preconizava também que o repasse não poderia ser maior que o percentual, nem menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária.
Transcrevo o artigo 29A. Verifica-se também que o repasse do 12º à Câmara Municipal de Poço das Trincheiras atendeu o limite estabelecido no parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição de 1988, com base na receita efetivamente arrecadada. Após análise do balanço de 2007, Excelências, assim como da lei orçamentária para o exercício de 2008, o Poder Executivo repassou o 12º ao Legislativo no montante de R$ 600 mil, valor este que não ficou abaixo do estimado na lei orçamentária anual, que era de R$ 528 mil, nem acima do limite de 8%, que teria sido de R$ 602 mil. Por fim, quanto à dívida fundada, o artigo 182 da Constituição do Estado de Alagoas determina que o limite máximo do montante da dívida consolidada dos municípios seja fixado em 25% da receita orçamentária do exercício. Em análise, as informações contidas no balanço financeiro e patrimonial, verificamos que do total de receita do orçamento, o município apresentou dívida fundada no percentual de 4,76%, dentro, portanto, do que preconizava a lei. Quanto aos limites de despesa com pessoal e restos a pagar no exercício de mandato, cabe salientar que, diante das informações constantes do balanço geral, verificamos que a despesa total com pessoal do Poder Legislativo foi no montante de R$ 292.334 e do Poder Executivo no montante de R$ 7.003.000, representando respectivamente os percentuais de 2,21% e 52,87% da receita corrente líquida, cumprindo a exigência estabelecida no artigo 19 e no artigo 20, inciso 3º, a linha A e B da Lei de Responsabilidade Fiscal. No que tange aos restos a pagar no final do mandato, verifica-se, com base também nas informações contidas nos autos, o cumprimento da regra estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que, no final do exercício de 2008, o município de Poço das Trincheiras não deixou restos a pagar para o ano subsequente. Esse é o relatório, Excelência. É um voto, não é? Perdão. Então, só para concluir, Excelência, voto no sentido de emitir parecer prévio nas contas de governo da senhora Maria Aparecida Ferreira Rodrigues da Silva, gestora do município de Poço das Trincheiras no exercício financeiro de 2008, pela regularidade com ressalva, amparado no artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320/64, e ainda no artigo 1º, inciso 1 e 4, do artigo 34 e 94, combinados da Lei Estadual 5.604/94. Voto também no sentido de recomendar ao atual gestor que, na deflagração dos próximos processos legislativos, não envie à Câmara Municipal proposta de lei orçamentária ou de LDO contendo autorização de abertura de crédito suplementar em valor ilimitado, a exemplo do que consta tanto no parágrafo único do artigo 3º,
quanto no artigo 4º, caput, da Lei Municipal 199/2007. Voto também no sentido de solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício de 2008, conforme determina o artigo 160 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, inclusive com a remessa da ata da sessão de julgamento da Câmara e da publicidade necessária conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000. Voto também no sentido de remeter cópia deste parecer prévio à gestora epigrafada por meio postal com aviso de recebimento, de forma a não haver dúvida de sua cientificação. Voto no sentido de publicar a presente decisão no Diário Oficial do Estado e de retornar o processo ao gabinete deste conselheiro após cumprimento dos dispositivos acima. É como voto, Excelência. Em discussão o processo. Senhor presidente. Com a palavra, a conselheira Anselmo. Presidente, primeiramente queria fazer um registro, embora eu tenha perdido a colheita dos votos, mas com relação aos dois processos, foram dois processos de consultas anteriores, eu apenas quero registrar em ata o meu posicionamento, não é voto, posicionamento no processo 6458 de 2014. Excelência, com relação a esse processo, doutor Rodrigo, parece-me que eu vi que houve o descumprimento quanto ao repasse de 1/10 do Executivo para o Legislativo. É isso mesmo? Que foi dado acima do limite condicional. Vossa Excelência está reabrindo a votação daquele processo, é isso? Não, Não, é desse. É desse processo Desse daqui? processo, é. Tá. Não repasse, não, houve o repasse, inclusive dentro dos limites preconizados pela Constituição Federal e a Lei Orçamentária Anual. Tá. E também teve uma questão de diferença de cálculos com relação ao valor aplicado no MDE, com relação à antiga... Com relação ao MDE, houve um lançamento contábil por parte da contabilidade da Prefeitura, levando em consideração o valor líquido, certo? Das receitas provenientes das transferências constitucionais, quando, na verdade, ele deveria fazer o lançamento do valor bruto, considerando, inclusive, o valor referente ao Fundeb. Então, a conselheira substituta ela foi induzida a erro, né, no momento em que auditou a contabilidade, ela realizou uma nova dedução do valor do Fundeb, que já havia sido deduzido anteriormente pelo contador da Prefeitura. Excelência, eu estou curioso para verificar a questão desse cálculo. Então, Excelência, eu gostaria de pedir vistas no prazo regimental, trazendo com relação à questão desse cálculo feito, acho que somente aqui, acho que ficou com relação ao cálculo do limite quanto à educação. Quanto ao de saúde, eu acho que não vislumbrei qualquer situação diferenciadora, apesar do equívoco. Não, parece-me que... Ela não considerou líquido, certo? Não, porque cumpriu de qualquer forma, apenas o percentual é que foi diferenciado. Com relação a 18 e 20 e pouco. Não. Com relação à saúde? Saúde ela cumpriu. Saúde ela cumpriu. Só que o doutor Rodrigo viu um percentual, parece que viu outro, na verdade. Foi isso? Mas cumpriu. Sim. Aí eu queria visto em relação a esse fato, senhor presidente e senhor relator. Como está na fase de discussão, apesar do conselheiro ter pedido vista, eu antecipo que, por exemplo, no meu voto, eu não considero que a ausência do relatório do controle interno, na época, ela era uma obrigatoriedade. Não é? Ela só passou a ser uma obrigatoriedade a partir da última resolução do Tribunal de Contas, que expressamente dispôs a respeito do envio compulsório do relatório. Então, eu não considero como um fator justificador da rejeição das contas esse não envio do relatório do órgão de controle interno. Né? Eu só estou antecipando a Vossa Excelência que sei que Vossa Excelência entende de uma forma diferente da minha, né? Mas... Na verdade, quanto ao controle interno, eu apenas cito o fato, mas até o momento não foi decisivo para que nós trouxéssemos nosso entendimento como um dos elementos de reprovação, o não encaminhamento
apesar desse ponto eu divergir um pouco com Vossa Excelência, porque há na nossa lei orgânica a obrigação que a prestação de contas conste com o entendimento do controle interno. É só isso, Excelência. Então, em vista o processo relatado, ora relatado pelo conselheiro Rodrigo ao conselheiro Anselmo. Presidente, eu teria mais um processo a relatar, mas esse processo, que é o de número 1605/2015, eu estou repautando para a próxima sessão. É o 1605 de 2015. Conselheiro Rodrigo. É o 1605 de 2015 que Vossa Excelência está retirando de pauta. Exatamente. Retirado de pauta pelo... Está sendo adiado, na verdade, está sendo adiado para a próxima sessão. Encerrada a pauta. Encerrada a pauta de conselheiro Rodrigo, encerramos a ordem do dia e passamos ao horário das explicações pessoais, mas antes disso, trago para conhecimento de Vossas Excelências que o conselheiro Cícero Amélio solicita desta presidência férias regulamentares de 60 dias, em virtude de seu afastamento não ter sido prorrogado pelo ministro relator do processo em que ele figura, e em virtude disso ele volta às suas atividades plenas, mas já solicita desta presidência 60 dias de férias que se dará entre 21 de agosto até 19 de outubro do corrente ano. Trago também mais uma solicitação do conselheiro Cícero, que em virtude da cessação do afastamento pelo esgotamento do prazo estipulado sem renovação, no exercício da função de conselheiro, ele solicita também, informa ao nosso tribunal que, em virtude de não se sentir confortável de atuar em qualquer feito que envolva direto ou indiretamente o senhor Benedito de Pontes Santos, ex-gestor do município de Joaquim Gomes, em virtude de tratar-se da pessoa que deu causa à ação e o afastamento constante da ação em que ele está figurando, se averba antecipadamente suspeito para atuar em qualquer causa em que figure como parte o senhor Benedito de Pontes, e, enfim, por ato de extrema cautela, declara-se ainda suspeito de funcionar em qualquer processo que se refira ao município de Joaquim Gomes, e já solicitando a este tribunal a sua suspeição em atuar em qualquer processo em que esteja figurando tanto o senhor Benedito de Pontes, e como também relatar qualquer processo que diga respeito ao município de Joaquim Gomes. E entendemos que merece deferimento da solicitação do conselheiro em relação a esses dois pleitos que ele coloca aqui para o tribunal. Excelência, Com a palavra, eu conselheiro. não tenho condições, se Vossa Excelência está submetendo a alguma apreciação do plenário, eu não tenho condições, até óbvias, que vou preferir falar de foro íntimo para participar de qualquer deliberação que envolva
o conselheiro Cícero Amélio da Silva. Muito obrigado, Excelência. Com relação à solicitação de suspeição